Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Sim. Pra cá. Oi, gente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Oi, gente. Aqui só, lá em cima. Oi, gente. Olha aqui, ó. Se inscreve no canal, manda um like e manda um joia. Exatamente. Pessoal, o Amém. som tá bom? Mais importa, mas a semelhança de Deus. E é meu pastor. Ainda não faltará. Jesus, eu te amo. Aquele que habita no esconde do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus falou. Desculpa, gente. Aqui. Pode. Caiu Tá. aqui o celular. A gente tá arrumando ali pra colocar o celular numa posição melhor. Aí acaba que demora um pouquinho. Mas eu espero que vocês estejam muito felizes. Espero que vocês estejam alegres no Senhor, né? Porque nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a alegria dele é a nossa força, não é? Então, é isso que Deus fala. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é ver a nossa força. Então, sejamos fortes, sabe? Sejamos fortes no tempo de guerra, fortes nos tempos, em todo momento. Temos que ser fortes, porque a alegria dele é ver a nossa força nele. Não a nossa força de braço, mas a nossa força e confiança nele. Porque temos que descansar, como diz o Salmo. Deleita-te no Senhor, e ele concederá os desejos do teu coração. Então temos que confiar, deleitar no Senhor, deixar que ele faça, deixar que ele opere, sabe? Porque no Antigo Testamento a gente tinha um Deus que estava com o povo na época que de repente precisava. Acontecia lá de repente um problema, o sacerdote entrava ou de repente o profeta vinha e falava. Então era o Senhor dos exércitos, era um Deus todo-poderoso, mas distante. E aí, no Novo Testamento, o anjo vem e apresenta a Maria, que daria à luz a um filho. E o filho, ela colocaria o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, de Jesus, que significa o Salvador. Sabe, hoje então esse Deus, que era um Deus distante, um Deus que se colocava como o Senhor dos exércitos, sabe, um Deus que se colocava só quando você precisava, como um profeta, quando um sacerdote, era esse o Deus do Antigo Testamento. Deus mudou? Não. O relacionamento dele com as pessoas mudou. O desejo dele se relacionar com as pessoas mudou, sabe? O que aconteceu? Deus, ele estava lá dentro do sacerdote, lá dentro do tabernáculo, sabe? Onde estava a Arca da Aliança. E ali o sacerdote, ele entrava, se apresentava os sacrifícios do povo, apresentava os pedidos do povo. E aí ali Deus estava. E quando Jesus morreu, quando Jesus veio à terra e quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo foi rasgado e Deus saiu do lugar santo. Do Santo dos Santos, Deus saiu. Mas Deus saiu por quê? Porque agora o acesso dele estava livre para mim e para você. Porque Jesus abriu esse caminho para mim e para você e para Deus habitar em nós, para Deus poder ser o Deus conosco, com a gente. Sabe? Um Deus que não tem, sabe? Um Deus que não tem restrição. Vou morder um probleminha aqui no YouTube. Pode saber juntos. Então, é que nós estamos olhando aqui no YouTube também. Vocês estão conseguindo ouvir o som certinho, pessoal? Se não estiver conseguindo, vocês avisem a gente, porque a gente está fazendo uns testes com fone de ouvido, tá? Então, é o que eu
o que eu tenho para dizer hoje para você. Deus é o Deus conosco. Deus, ele se fez carne. Jesus veio até a terra e ele abriu, como a palavra de Deus diz, um novo e vivo caminho para que a gente possa habitar com Deus e para que Deus possa realmente fazer morada em mim e em você. Só Jesus vindo, só Jesus ressuscitando, nós teríamos, sabe, essa permissão de Deus morar conosco. Só Jesus vindo, só Jesus, sabe, sendo o homem que foi e um homem sem pecado. Porque Jesus, a gente costuma achar que Jesus fez tudo o que ele fez como Deus. Andou por cima das águas como Deus, curou como Deus. Não. Jesus fez as coisas que ele fez conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, que habitava nele com uma plenitude, sabe? E aí o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou e Jesus, ele subiu aos céus, ele falou assim, eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar você, aquele que em todos os momentos vai te dar paz na hora que necessitar, vai te... Naquilo em que eu faço ou que eu falo, é que o Espírito Santo está me guiando. O sinal de que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo é quando eu sinto paz. O sinal de que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo é quando no meu coração há um descansar. E eu olho e falo assim, eu vou fazer. Ou quando você faz e sente algo diferente, sabe? Quando você faz... Porque às vezes as pessoas falam assim, mas Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus e tal. E a gente de repente fica assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi. E, sabe, irmãos, se apeguem nisso. Quando você sentir paz, saiba que isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Deus vai falar com você sim. Deus vai, Deus pode, Deus quer falar com você. Sabe, mas às vezes o que acontece? A gente está tão atarefado, a gente está tão tomado com coisas que no momento a gente não consegue ouvir a voz audível de Deus. E aí o que acontece? O Espírito Santo trabalha no nosso coração para que assim nós sintamos paz, para que assim nós sintamos amor. E o amor, a paz, a misericórdia, isso é proclamar o reino dos céus. A paz, o amor, o perdão, isso é viver o reino dos céus e apresentar o reino dos céus aqui na terra. E é isso que eu e você temos que passar para as pessoas, sabe? A paz que excede todo entendimento, ela habita em mim e você. Porque o Deus da paz é Ele quem nos guia, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos fortalece. Por isso que eu comecei, vocês estão felizes? É uma fala que um pastor, a gente ouve pregações dele e ele fala isso na igreja dele, e eu acho muito gostoso. Porque ele já sobe e pergunta para o povo, vocês estão felizes? E isso é tão gostoso, vocês estão felizes? Nós somos felizes, nós estamos felizes. Porque a alegria de Deus é ver a tua e a minha força. A alegria de Deus é ver a tua e a minha força, mas sabe no quê? No braço dele. Sabe, nos braços dele é o nosso descanso. Seguro nós estamos nos braços daquele que nunca nos deixou. Nunca, Jesus nunca te deixou, Jesus nunca te abandonou. Por mais que você ache que você foi abandonado, deixado, sabe? Por mais que você ache isso, eu tenho certeza, Jesus não te abandona e nunca vai te abandonar. Amém? Não vai poder cantar. Não? Então, vamos chamar o pastor aqui agora, pra gente fazer uma oração. Aleluia, paz do Senhor para os irmãos, amém? O que você quer fazer, né? Não. Pai Santo, querido e poderoso, te agradecemos por este momento, te agradecemos, Jesus, pelas nossas vidas, pela nossa família. Eu te agradeço, Jesus, por cada um, Jesus, que está aqui nos ouvindo, por cada um, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, pois Tu és lindo, maravilhoso. Nós cremos e confiamos em Ti, Pai. Abençoe a cada vida, abençoe a cada um, Pai, grandemente, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz, queridos, tudo bem? Desculpa, fiquei meio escondidinho, mas é porque
Eu estava tentando arrumar as coisas, né? E a gente teve um probleminha aqui no YouTube, mas depois eu já coloco já passo esse vídeo lá pra vocês, tá bom? Então depois é só entrar lá no YouTube. Eu acho que tá tendo algum probleminha quando a gente coloca o celular com as músicas. Aí eles entendem que eu tô utilizando a música de direitos autorais. Então, às vezes ela dá uma bloqueada aqui, mas eu vou ver direitinho como é que funciona isso, tá bom? Mas aí, já pra vocês vai ter também mais uma pregaçãozinha pra vocês. Pregaçãozinha não, né? Pode dizer. Pra vocês aí no YouTube, tá bom? Bom, irmãos, eu quero falar com os irmãos. Eu quero ler pros irmãos Romanos 3. Eu vou ler do 21 até o 31, tá? A palavra de Deus diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Show, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé, ok? Onde está... Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? É não, o é também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Se nós formos agora no 4:3, a palavra de Deus diz o seguinte: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Irmãos, olha que fantástico a gente pegar a palavra de Deus nesse momento. A palavra de Deus, ela mostra aqui, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, irmãos, hoje é uma coisa muito que eu fico pensando, e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, é muito gostoso, e é muito bom a gente começar a orar e falar assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Cara, isso é fantástico a gente pensar nisso. Sabe por quê? Porque se a justiça fosse colocada em nós, nós não seríamos palhos. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe? Se a justiça vier sobre nós e eu tentar com as minhas próprias mãos fazer a justiça de Deus, esse versículo ele vai ficar apenas aqui para mim, ó. Tá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui no 4, a palavra de Deus diz assim, ó: pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Irmãos, Abraão viveu há 1.500 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2.000 depois de Cristo. Sabe? Hoje, de repente, as pessoas podem falar assim: eu vivo a graça porque Jesus é a graça, né? Sim, nós entendemos isso, sabemos disso, que Jesus é a graça, Jesus é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus em Cristo Jesus é o que nós somos. Mas a justiça, ela aconteceu aonde? Mas e como é que faz? Com essa parte aqui, ó: creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Conseguem compreender? Vocês conseguem chegar neste momento, nesse ponto? Olha que fantástico. Sabe, irmãos? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. De repente, as pessoas às vezes vão falar e as pessoas não estão entendendo muito ao certo o que é a graça de Deus, aonde a gente vai colocar a graça de Deus. Sabe, irmãos?
Abraão viveu há 1500, mil e tantos anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Mas a palavra de Deus fala que ele creu em Deus. Creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Sabe, irmãos, nós cremos em Jesus e isso foi imputado por justiça. Olha que lindo, irmãos, a palavra de Deus nos mostra uma coisa fantástica. Sabe, eles viviam naquela época esperando o Messias, mas eles não viram o Messias. E nós hoje vivemos quem? Que nós sabemos que o Messias já veio, o nome dele é Jesus. Mas nós não vimos o Messias. E isso nos é imputado por justiça. Olha só que legal. Olha só que fantástico, né? Ó, Deus, aqui fala, porque Deus propôs a propiciação. Irmãos, quando a gente vai e entende o que é o propiciatório, sabe? O propiciatório é aquela parte de cima da arca, onde é derramado sangue, e lá de baixo, lá dentro da arca, o que tá? O que tem lá de baixo? As tábuas da lei, a vara de Arão, né? Que floresceu e deu fruto. O que mais? Um jarro, né? Com maná. Sabe, irmãos, tudo isso representa Jesus. Tudo isso representa Jesus. Porque a lei foi dada, por quê? Porque eles bateram no peito e falaram assim, cara, eu posso. O que Deus mandar, nós somos capazes de fazer, irmãos. Todos pecaram e não existe justiça. Nós não conseguimos executar a justiça. Sabe? Olha que lindo. E aí ele fala assim, ó. Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Sob, abaixo. Sob. Não é sobre. Sob. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Sabe? Hoje nós, quando a gente crê e a gente acredita em Jesus, quando a gente fala assim, eu te aceito, Jesus, como o único suficiente Salvador da minha vida. Quando eu falo isso, quando eu entro mesmo na presença de Deus, sabe? Quando eu me rendo aos pés de Jesus, sabe? Todos os meus pecados ficam na cruz do Calvário, porque eu criei, eu acreditei, eu acredito. Então, ó, pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E para mim e para você é o seguinte, sabe? Pensa no seu nome agora e fala assim, ó, creu o seu nome, Júnior, tá? Em Deus, em Jesus Cristo, e isso foi lhe imputado por justiça. A palavra de Deus ela é muito linda, a palavra de Deus ela é muito rica, a palavra de Deus ela é muito completa, é fantástica o que a palavra de Deus nos mostra, sabe? Então, nós concluímos, eu não, né? A palavra de Deus conclui aqui, Paulo escreveu aqui, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sabe, irmãos? Algumas pessoas de repente podem falar, então agora eu posso pecar? Posso pecar, pastor? Cara, eu tenho uma coisa para te falar, você sempre pôde. Ninguém tá te dando cartas para você, sabe, uma carta, eu tô te dando carta branca para você pecar. Você sempre pôde. Sabe? As pessoas confundem o que é livre-arbítrio. Sabe? Livre-arbítrio não é você decidir a fazer as suas escolhas diárias. Sabe? Você escolher se eu me levanto ou se eu sento, isso não é livre-arbítrio. Sabe? O livre-arbítrio não é eu falar assim, ó, eu quero ser isso ou eu quero ser aquilo, no que diz respeito à profissão. Mas livre-arbítrio é o seu direito de obedecer ou desobedecer a Deus. Isso é livre-arbítrio. Sabe? Livre-arbítrio é isso. Quando Deus estava lá no jardim, ele falou assim, ó, desta árvore aqui, ó, deste fruto não comereis. E não tinha nada na árvore, sabe? Não tinha uma fumaça verde, uma fumaça preta, não tinha uma fumaça branca, não tinha nada. Era só um fruto que Deus olhou e falou assim, ó, para provar que você é um ser que tem livre-arbítrio, não mexe aqui, ó, não come desse fruto. Pronto.
Isso é uma forma de falar, ó, não mexe. Entendeu? E aí quando eles foram e comeram do fruto, o que aconteceu? Eles provaram que ele tinha o livre-arbítrio. Eles podiam desobedecer a Deus. E isso é livre-arbítrio. Sabe? Nós estávamos conversando lá e a palavra de Deus fala assim, a mulher, quando foi jogada aos pés de Jesus, algumas pessoas chamam de prostituta, outros chamam de várias, mas uma mulher foi lançada aos pés de Jesus. E os inteligentes, os cultos, os que queriam a baderna, né? Olharam, jogaram a mulher aos pés de Jesus e falaram assim, a lei de Moisés manda apedrejar, e você o que diz? Jesus escreve no chão, olha para eles e fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Sabe, irmãos, as pedras foram ao chão, saiu de um em um, dos mais velhos aos mais novos. Sabe, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, onde estão os teus acusadores? Ela falou assim, vazaram. Ele falou, mas eu também não te condeno. Só que Jesus falou para ela assim, ó, vai, não peques mais. Sabe, esse vai, não peques mais, é porque Jesus estava falando, não vai pecar. Porque, mano, Jesus podia ter descido um meteoro na cabeça dela, porque ele não tinha pecado. Ele podia. Mas ele falou, vai, não peques mais. Porque a próxima vez que eles te pegarem, eles não vão te perdoar. Porque a próxima vez que eles te pegarem, os homens te pegarem, aqueles que executam a lei, eles vão te executar e não vão trazer para mim. Foi por isso que ele falou, vai, não peques mais. Sabe? Pegou a letra? Pegou aí? Nós somos justificados pela lei? Não. A palavra de Deus fala que Deus ele pegou a lei, ele colocou nas tábuas do seu entendimento e do seu coração. Sabe por quê? Porque aqui, ó, e aqui, você sabe, você vê, você entende. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não esquece disso. Ele fala ao seu coração. Ele fala com você todos os dias. Pastor, Jesus não fala comigo. Fala. O Espírito Santo de Deus fala com você. E uma das formas que ele fala com você é no seguinte. Você vai fazer uma coisa, você sente paz. Ele está falando para você, estou contigo. Você vai fazer outra coisa, você sente o seu coração apertar. Não faça. Não faça. Deus está falando para você, não faz. Tá? É assim que funciona. Sabe, irmãos, todos pecaram. Todos pecaram. Só que Abraão, ele foi justificado pelo quê? Por crer. E nós somos justificados porque cremos. Olha que lindo. Todos pecaram. Mas as leis não vão te justificar. Quem te justifica é Cristo. Sabe? Todos os seus pecados foram colocados na cruz do Calvário. Sabe, lá atrás, há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, eu gosto de falar que há quase 2000 anos, né? Há quase 2000 anos, sabe? Aconteceu o quê? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É isso que nós vimos, ó, sentimos. Sabe, isso foi dito em Isaías, 700 anos antes de Jesus. Já havia dito quem era Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E agora nós pegamos aqui, nós vemos um menino que nasceu e que se entregou. Sabe, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser eterno. O homem nasceu para viver, mas Jesus nasceu para morrer. A única criança que nasceu com propósito de morte foi Jesus, porque ele nasceu, um menino nasceu e um filho se nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viu, irmãos? E ele continua falando assim, e eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Nosso Deus é maravilhoso. Sabe? Ele se fez para mim e para você. E hoje ele permanece como propiciatório, para que você tenha justiça por confiar e acreditar nele. Sabe, você não vai sair pecando por aí porque você é perdoado. Ou porque Deus ele não vê os seus pecados.
Você não vai pecar porque Deus ele fala com você. Você não vai pecar porque você vai entender um versículo a partir do momento que você fica junto de Cristo. Você conversa com Cristo. Você ama Cristo. Quanto mais você está perto dele, a palavra de Deus fala assim, ó. Quem está limpo, limpe-se mais. E quanto mais no pecado você estiver, quem está sujo, suje-se mais. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então fica fácil de entender, né? Deu para entender? É isso, irmãos. É isso, tá? O que eu queria trazer para os irmãos é isso. Que o que nos diferencia hoje de Abraão, com todo respeito ao pai da fé, ao que ele tem nos ensinado, o que ele deixou do seu ensinamento de confiança em Deus, tá? Com todo respeito. Mas o que Abraão, ele creu, e isso foi imputado por justiça. Que você creia, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito Tchau, obrigado. Gente. Tchau, gente. Tchau. Não esquece de mandar um like. Daqui a pouco eu vou tentar mandar no YouTube de novo. Tchau, gente. Obrigado por vocês Até permitirem amanhã. a gente entrar na casa de vocês. Viu? Muito obrigado. Não tô falando com você não, tô falando com eles. Ele respondeu. Obrigado por você. Eu tô na tua casa, filho. Obrigado por você ter deixado eu entrar na sua casa. Valeu, galera. Muito obrigado, tá? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais uma live, tá? Tudo correr certo, tudo correr bem. Amanhã às 8h30, tá? Às 20h30 estaremos de novo numa live, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Valeu, é nóis.